Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Memorial Casa. Que bom que você está aqui conosco, é um prazer estar aí na sua intimidade, dentro do seu lar, nesse tempo tão importante, tão precioso com a sua família. E a gente quer convidar você nesse momento a se preparar, chama todo mundo e a gente vai começar louvando ao Senhor, preparando os nossos corações. E eu te convido a, nesse momento, louvar o Senhor junto com a gente. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invencível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este meu pão, e este é o meu pão, Tua vontade feita em mim, e
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti, Jesus. Amém, glória a Deus. Que bom esse momento, né, de louvor, para a gente se conectar com o Senhor. Esse momento é muito importante para preparar os nossos corações. E eu te convido agora a poder estar dando o seu dízimo, as suas ofertas. Então, no QR Code que vai aparecer aqui na tela, você vai poder fazer isso nesse momento. Vamos então para o nosso momento da palavra, nosso momento de reflexão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Nós vamos refletir hoje sobre o dom mais importante. Então, quantas vezes, né, a nossa igreja, em tantos lugares, no nosso devocional, nós falamos sobre o amor, falamos sobre dons, mas qual é o cerne que Jesus quer trazer para nós? Qual o principal ali que Cristo quer trazer sobre a vida em igreja, a vida em comunidade? Qual é a base mais importante para a vida do cristão? Então nós vamos começar lendo esse texto e eu quero ler um pouquinho antes com você em 1 Coríntios 12. A gente vai introduzir a partir do versículo 12, depois a gente volta para o capítulo 13. Antes de lermos, eu quero te dizer que esse é um dos textos mais desafiadores da Bíblia. É o texto que Paulo traz para nós uma visão clara e radical do qual deve ser o centro da vida cristã, qual deve ser o chamado principal para nós cristãos, nós que dizemos que somos filhos de Deus. E aí, o que mais importa para Deus? E ele traz nesse texto, então, que o amor é o dom mais importante. E aí eu quero começar a ler com você. Lá no capítulo 12, versículo 12, diz assim: Ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. E aí Paulo começa em 1 Coríntios 13, no capítulo seguinte, a nos mostrar aquilo que nós como igreja devemos verdadeiramente buscar. Acima de qualquer outra coisa, o caminho mais excelente, o que nós devemos buscar? E ele começa a dizer então no capítulo 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Só faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que era imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente,
da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, tem cuidado da sua igreja, Pai. O Senhor tem cuidado da Igreja Memorial. E esse ano, Pai, o ano da compaixão, nós queremos mais uma vez entregar os nossos corações ao Senhor, Pai. Nos ensine, derrame sobre nós. Derrame sobre nós, Espírito Santo, o dom do amor. Nós queremos ser uma igreja que proclama o Teu Evangelho, que leva a Tua verdade às nações, mas uma igreja que cuida dos novos convertidos, uma igreja que cuida dos recém-nascidos, ó Pai, que os capacita, que os leva à maturidade e os envia de volta para pregar o Evangelho e salvar mais vidas, Pai. Então, Espírito Santo, nós clamamos neste momento, derrame sobre nós, sobre mim, sobre a vida dos meus irmãos que estão em casa. Nós precisamos do dom mais importante, ó Pai. Derrame sobre nós o amor. Derrame sobre nós o dom do amor, Senhor. Que a gente possa olhar o irmão do nosso lado e ter misericórdia, ó Pai. Que tudo que a gente fizer tenha o amor como base. Amém, Senhor, que a Tua palavra possa tornar viva em nossos corações, ó Pai. Encontre em nossos corações terra fértil, para que essa palavra possa dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém, eu espero que esteja batendo em você também em casa, viu? Porque é isso aí. Vamos continuar então. Vamos entender o contexto que Paulo estava escrevendo aos coríntios. E o contexto deles era, eles estavam buscando coisas externas, eles estavam buscando os dons que mais aparecem, queriam falar em línguas e profetizar, mas como é que estava o coração deles? O que estava guiando o que eles estavam fazendo? O Senhor derramou os dons da sua igreja para a edificação do corpo. Tudo que o Senhor derramou na minha vida e na sua vida é para a edificação da igreja, é para o crescimento da igreja. Não é para mim, mas é para o meu irmão. É para derramar na vida do meu irmão, para o crescimento dele. E Paulo enfatiza aqui que se isso não tiver regado pelo amor, se nós não tivermos amor, nada vale. Nada vale, é tudo inútil, tudo em vão. E aí essa igreja, ela estava começando a ficar dividida, cheia de imaturidade, de intenções egoístas. E aí Paulo vem trazer a eles, mais uma vez, corrigindo essa visão e estabelecendo a perspectiva daquilo que é, de fato, mais importante. E a gente consegue traçar aqui as características do amor verdadeiro. Já que nós temos, então, que, contudo, buscar aquilo que é mais importante, buscar o dom mais importante, aquele que é mais excelente, que é o amor. O que é esse amor verdadeiro? E aí nós temos aqui as características, e eu separei 5 para a gente conversar. A primeira coisa é, o amor é paciente e bondoso. Ele suporta as falhas dos outros, ele é paciente com os irmãos, ele espera. Como é que tem sido a sua paciência? Como você tem exercitado a sua paciência? Dentro de casa, na sua célula, no trabalho, na escola, faculdade, enfim, nos contextos onde a gente está inserido, onde o Senhor te colocou. Nós que dizemos que somos cristãos e filhos de Deus, que nascemos de novo, estamos sendo pacientes? Estamos verdadeiramente exercitando esse amor? E aí o segundo ponto é, o amor não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. O amor não busca competir com os outros, mas se alegra na vitória do irmão. A gente não está aqui para ser melhor que ninguém. Não há dom mais importante que não seja o dom do amor. Então, todos os dons que foram dados a nós, que foram dados e derramados à igreja, eles não são para vanglória nossa.
A gente não pode se orgulhar de nada, nós não somos nada. A nossa glória está em Cristo. O nosso orgulho deve ser Cristo. Então, essa soberba de dizer que tem algo ou outro, de eu tenho dom de cura, tenho dom de tal coisa, isso não deve ser para ensoberbecer ninguém. Tudo que o Senhor te deu é para amar e edificar o seu irmão. E aí você tem sido, então, humilde, manso, como Paulo ensina aos Filipos, como ensina aos Filipenses, no capítulo 2, de 1 a 11, ele fala que nós devemos ser mansos e humildes como foi Cristo. E ele nos dá o modelo perfeito, que é Cristo. E se nós devemos colocar as necessidades do outro acima das nossas, se nós devemos ser humildes, essas são características do verdadeiro amor. E o terceiro ponto é: o amor não se comporta de maneira rude ou egoísta. Ele é educado e atencioso. Isso me faz lembrar o que nosso pastor Ederson vive falando. Irmão, se eu souber que você foi na padaria e não deu um bom dia para pedir o pão, como assim? Nós que somos filhos de Deus, que nascemos de novo e temos esse verdadeiro amor em nós, nós devemos ser educados, humildes, não devemos ser rudes. E quando a gente ama verdadeiramente, a gente busca então o bem do outro, a necessidade do outro, né? E não o nosso próprio interesse. E é isso que Paulo está reforçando aqui. A próxima coisa que ele reforça é que o amor verdadeiro não guarda rancor. Esse é o quarto ponto. O amor verdadeiro não guarda rancor. Ele não guarda mágoas, não cultiva ódio ou ressentimento. Se você diz que nasceu de novo, a frase "eu sou filho de Deus, mas fulano, o que ele fez não tem perdão", essa frase não combina com você, irmão. Não combina comigo, não combina com os filhos de Deus. Afinal, se o Senhor nos perdoou de coisa muito pior que fizemos com Ele, quem somos nós para dizer que não iremos perdoar alguém? Se isso está minando no coração de alguém, isso não faz parte do verdadeiro amor. E isso foi uma das coisas que Paulo veio exortar aquela igreja. E a última, o amor se alegra com a verdade e nunca desiste. Então, o amor não se contenta com o erro, mas se alegra nos acertos uns dos outros. Se você está vendo seu irmão cair, se você está vendo seu irmão no erro e não estende a mão, que amor verdadeiro é esse que você está dizendo exercer? Não é? Então você, como verdadeiro cristão, eu como verdadeira cristã, que dizemos ser, devemos então estender a mão aos nossos irmãos. Devemos então ajudá-los a corrigir aqueles erros, apontar com base na Bíblia, o que a Bíblia diz: irmão, não tá legal esse caminho que você está indo, deixa eu te ajudar, vamos juntos. Não porque somos melhores, mas, como o próprio texto está lembrando ao nosso coração, porque o amor é o dom mais importante. Nós fazemos tudo o que fazemos por causa do amor que temos, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos deu a referência do que é o amor verdadeiro. E aí então, o apóstolo Paulo está dizendo que sem o amor, até mesmo as ações mais extraordinárias, até mesmo as profecias, as curas, todos os milagres, se não tiverem amor, são inúteis. Até mesmo Cristo disse uma vez, né, citando que se chegarem ao céu dizendo: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, o Senhor vai dizer que não os conhece, né? Porque de fato, qual foi a motivação que os fez fazer aquilo? Há poder no nome de Jesus, mas tudo que nós fazemos, se não fizermos com amor ao nosso irmão, se não fizermos buscando o dom mais excelente, o dom mais importante, não vale de nada. Seja uma aula na AME, seja uma pregação, seja varrer o pátio da igreja, seja levar a palavra numa célula, não importa. As melhores das intenções,
se não forem regadas pelo amor, pelo dom mais importante, a palavra diz que de nada vale. De nada vale. E isso nos leva então a refletirmos sobre as nossas ações. Como que está a motivação no nosso coração? Por que fazemos o que estamos fazendo? Por exemplo, a questão do orgulho, né, de guardar rancor. Será que muitas vezes em discussões ou em conversas nós temos buscado a razão acima da unidade do corpo? Se nós buscamos o dom mais importante, se nós buscamos o amor, então tudo que nós fazemos deve ser voltado para a unidade do corpo. Não existe amor verdadeiro sem unidade. Veja que o contexto dessa igreja estava tendo divisão, justamente porque eles estavam fazendo de tudo, mas de tudo sem o amor, sem o dom mais importante. Então, nós refletimos mais uma vez que será que nós estamos buscando então dons ou qualquer outra coisa, fazer qualquer outra coisa no meio do corpo por fama, para parecer importante, ou porque de fato o Senhor derramou algo sobre sua vida para que você edifique o corpo, para que você derrame e abençoe sobre a vida do seu irmão, e você está fazendo isso com base no amor. Qual tem sido a intenção verdadeira do nosso coração? O que nós verdadeiramente estamos buscando? Então, que essa palavra nos leve a refletir que Deus se faz conhecido no mundo pelo amor. E quem é que vai fazer o Senhor conhecido? Nós, discípulos, nós que somos filhos, nós que dizemos que nascemos de novo. E inclusive Cristo disse em João 13:35, desse modo todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Nós seremos conhecidos por discípulos de Deus e o faremos conhecidos se em nosso meio tiver o amor verdadeiro. Se amarmos uns aos outros, se derramarmos esse amor verdadeiramente em tudo que a gente fizer. Em tudo que a gente fizer, façamos para a honra e glória do Senhor. Façamos amando a Deus acima de todas as coisas, por amor a Ele e pelo dom mais importante, o amor uns aos outros. Em Romanos 13:8, Paulo reforça: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, para lembrar ao meu e ao seu coração. Nós estamos no ano da compaixão e é importante, não pelo tema do ano, mas o tema está nos lembrando e reforçando que nós, que nos dizemos filhos, que somos cristãos, que somos discípulos de Cristo, que nascemos de novo, todas as nossas ações, tudo que fizemos, tudo que fazemos precisa ser regado pelo amor. O amor verdadeiro, o amor como Cristo nos amou. O amor que tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor que é paciente, que é bondoso. Esse é o amor verdadeiro. É assim que nós devemos viver como igreja. Irmãos, busquemos então a unidade do corpo através do amor. Será que a nossa igreja está sendo conhecida pelo amor? Você está contribuindo para isso? A sua célula, quando alguém visitar, ela vai ser impactada pelo amor uns pelos outros, que acontece ali. Você, por onde você passar, as pessoas verão esse impacto em tudo que você faz derramando amor pelas pessoas. Seja abrir uma porta, seja o seu serviço, o trabalho onde o Senhor te colocou. Se você tiver o amor como o seu combustível, tenho certeza que ali as pessoas o verão e verão algo diferente nele, algo diferente nela. As pessoas verão Cristo na sua vida. E quanto mais nós trabalharmos isso no corpo, para a unidade do corpo de Cristo, mais o mundo verá a revelação de Deus. E é isso que nós clamamos e nós oramos para que aconteça em Linhares, no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. Que a Igreja de Cristo se posicione cada vez mais no dom mais importante,
que é o amor uns pelos outros. Vamos orar sobre isso? Senhor, nós pedimos mais uma vez, Pai, que derrame sobre nós o dom mais importante. Pai, nós queremos despertar para isso nesse ano de 2025, ó Pai, o quanto nós precisamos, como cristãos, como filhos teus, exercer o amor pelos outros, ó Pai, revelar a Tua glória através do amor que derramaremos uns pelos outros, ó Pai, e nós clamamos isso. Derrama cada vez mais sobre a Memorial, ó Pai, o amor uns pelos outros, que a gente possa trabalhar em tudo que a gente fizer, trabalhando e cooperando para a unidade do corpo de Cristo, através do Teu amor, através do verdadeiro amor, ó Pai, para que hoje, nesse mundo imperfeito, possamos ver algum reflexo daquilo que virá, ó Pai. Que as pessoas deste mundo olhem para a nossa convivência e possam ver que há algo diferente, há algo na contramão deste mundo, ó Pai, que é o amor que teremos uns pelos outros, o amor que temos uns pelos outros. Conserve em nós, ó Pai, o dom mais importante. Conserve em nós a perseverança, ó Pai, para que a gente possa permanecer no Senhor, permanecer e ser pacientes com o corpo de Cristo, ó Pai, derramando o amor verdadeiro uns nos outros. Essa é a nossa oração, que em nome de Jesus o teu amor, Pai, possa ser demonstrado e faça que o Senhor seja conhecido por onde a gente passar. Nos use, ó Pai, tenha misericórdia de nós e faça a Tua igreja cada vez mais conhecida como verdadeiros discípulos do Senhor, pelo amor que temos uns pelos outros. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Se essa palavra tocou no seu coração tanto quanto falou comigo, eu quero te convidar a compartilhar. Pega o link, compartilha com seus amigos, com a sua família, com aqueles que você sabe que também precisam relembrar sobre o dom mais importante. Eu te convido a estar com a gente na semana que vem. Tchau, tchau.